da Igreja Central de Vila Velha. Eu não sei se temos capixabas aqui. Nós somos membros lá da Central de Vila Velha, do Espírito Santo, onde não moramos em Vila Velha exatamente, moramos na região serrana, lá no campo, mas é a igreja que frequentamos atualmente. E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, porque parece que onde a gente vai a gente se sente em casa, parece que a gente se conhece há muito tempo. E é muito bom porque eu faço novos amigos e eu revejo amigos antigos. Eu estou me sentindo um pouquinho no NASP aqui. Pude encontrar meu amigo Welber, muito tempo que a gente se vê, fomos colegas do NASP. A Vânia e Faustino, que estão ali atrás também. Foi um período muito bom que passamos aqui no NASP. Eu morei 14 anos em São Paulo e é muito bom ver vocês de novo. Vejo outros rostinhos aqui, familiares também, mas eu não quero arriscar errar o nome. Um prazer rever Ezequiel também, nossos irmãos de Paulínia, que vieram até aqui. Um grande amigo meu, André, também, que acho que está por aí, está ali em cima, o André, vieram lá da Zona Leste. André, é bom te ver de novo. E é muito bom que a gente está sempre em casa, a gente está sempre em família, quando estamos no meio adventista, sim ou não? Eu estou muito feliz por isso, por estar aqui com vocês. E hoje nós temos uma mensagem que, na verdade, vamos começar agora pela manhã, continuar à tarde e concluir amanhã pela manhã. Isso mesmo, ok? Domingo, amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos tratar de alguns assuntos importantes em relação à nossa preparação para o tempo que estamos vivendo e, em especial, para o tempo que vamos viver daqui para frente. Um tempo que a Bíblia diz, um período qual nunca houve. Antes, porém, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e essa pergunta já está projetada, ou pode projetar para a gente, e a pergunta é esta: por que Adventista do sétimo dia? Existem duas perguntas que muitas pessoas aí fora nos fazem, duas perguntas básicas. A primeira delas: por que você é Adventista do sétimo dia? Temos muitas religiões diferentes hoje, sim ou não? Por que você escolheu ser um Adventista do sétimo dia? Essa é a primeira pergunta que fazem para a gente. A segunda pergunta que fazem para a gente é: por que vocês falam tanto de lei? Afinal, a lei não foi abolida? Então nós vamos tratar um pouquinho a respeito desses assuntos, porque antes de tratarmos a respeito daquilo que vamos enfrentar nesse tempo final, primeiro nós precisamos saber de onde nós viemos. E tem um texto muito conhecido por todos que diz que não precisamos ter medo do futuro, a menos que nos esqueçamos do quê? De como Deus nos guiou no passado, até aqui. Então, em primeiro lugar, precisamos estudar isso e reconhecer quem nós somos e por que fomos chamados como igreja. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Um texto muito conhecido. Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Eu quero convidar os irmãos a curvarem a fronte mais uma vez. Nós vamos falar com Deus antes de lermos o livro sagrado. Querido Pai, está nos céus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra aberta e temos muitas limitações como seres humanos pecadores. Por isso eu te peço, Senhor, que a pessoa do Espírito Santo atue agora de uma forma ainda mais intensa. Possamos não apenas entender aquilo que vamos estudar, mas que possamos viver isso em nosso dia a dia e jamais perder a oportunidade de compartilhar esta mensagem com aqueles que ainda não te conhecem. Por favor, nos ajude a compreender. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Para um pouquinho aqui. Primeiro ponto importante para nós entendermos: o dragão estaria irado com um grupo de pessoas no fim dos tempos. E eu pergunto: Satanás está irado com uma pessoa, é bom ou ruim? É bom ou ruim? Satanás está irado com alguém, é muito bom. O problema é quando Satanás está satisfeito com alguém. Então veja, a Bíblia diz que Satanás estaria irado com o ódio de um grupo de pessoas no fim dos tempos. E esse grupo de pessoas teria uma característica distintiva, duas características apresentadas aqui pelo verso 17. A primeira delas qual é? Guardam os mandamentos de Deus. Quantos? Não dá para quebrar a lei de Deus em pedaços e guardar um ou dois? Não. A Bíblia diz que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, em
não guarda nada. Então, ou tudo ou nada. Guardaria os mandamentos de Deus. E qual a segunda característica? Teria o testemunho de Jesus, ou, de acordo com o capítulo 19, verso 10, teria o dom de profecia. Em relação ao dom de profecia, nós podemos conversar numa outra oportunidade, porque isso é extremamente importante para nós. Por que nós precisamos de um profeta, ou no caso, de uma profetisa? Mas hoje eu queria levar os irmãos a refletirem na primeira parte do verso: os que guardam os mandamentos de Deus. Diante disso, fica a pergunta então: por que eu sou um adventista? De onde veio a igreja adventista? Por que nós estamos aqui hoje? E é isso que eu quero meditar com os irmãos nesta manhã. Para isso nós precisamos voltar ao passado e lembrarmos que o céu era um lugar perfeito, não havia mal, não havia pecado ali. E nós não entendemos como que o mal surgiu no lugar perfeito. Não entendemos como isso acontece. Entendemos apenas que o pecado é uma escolha, ok? Tínhamos um ambiente perfeito e alguém escolheu pecar. Como se chamava esse ser? Lúcifer. Pensando um pouco sobre a história de Lúcifer, eu pergunto: qual era a função de Lúcifer no céu? Qual era o papel dele ali? Ele foi ungido pelo Senhor para fazer o quê? No livro História da Redenção, página 25, nós vamos ver que Satanás havia dirigido o coro celestial. Ok, algo do que ele fazia lá. Mas qual era a sua função principal no céu? Eu vou pedir permissão aos irmãos para nós projetarmos os textos bíblicos, porque são muitos, para a gente poder ganhar tempo, ok? A palavra de Deus diz o seguinte a respeito de Lúcifer: tu eras o querubim ungido, escolhido para cobrir. E aí, quando eu estudava isso, eu fui até um dicionário buscar a palavra cobrir, e eu achei alguns sinônimos, como por exemplo, abrigar, tomar conta, vigiar, proteger, guardar. Então veja que Lúcifer era um querubim que foi ungido pelo Senhor para guardar alguma coisa, e nós precisamos entender o que ele guardava. Para isso, podemos ir até a história do povo de Israel e ver algo que existia ali, que a Bíblia assim relata. O santuário de Israel era nada mais nada menos do que sombra e exemplo das coisas celestiais. Então aquilo que acontecia ali era um exemplo, um modelo, mesmo que pequeno, das coisas celestiais. E ali havia um móvel muito especial e muito importante, diante do qual o sumo sacerdote ficava uma vez por ano, e esse móvel se chamava Arca da Aliança. Vamos dar uma olhadinha na Arca da Aliança e o que a Bíblia fala a respeito dela. Também farão uma arca de madeira de acácia, farás também 2 querubins. E nós vimos que Lúcifer era um querubim. O que esses querubins de ouro vão fazer? Os querubins estenderão as suas asas por cima, fazendo o quê? Cobrindo com elas o propiciatório. E Lúcifer, nós vimos que era um querubim que foi ungido para cobrir. Vamos dar uma olhada na arca então. Aqui está a arca. Nós vemos aqui esse baú, que era a arca propriamente dita. A tampa da arca se chamava propiciatório, que era uma representação do trono de Deus. Aqui estavam os querubins cobridores, e ao centro, uma vez por ano, o que se manifestava ali? O Shekinah, a presença de Deus, a presença da glória de Deus. Ok, esta era a Arca da Aliança. Bom, lembrando então que nós vimos pela palavra de Deus que Lúcifer era um querubim cobridor. Ele guardava alguma coisa. Veja que interessante o que a White comenta a respeito de Lúcifer. Lúcifer era o querubim cobridor. Sua posição era mais próxima do trono de Deus, e ele se achava intimamente vinculado com a administração do governo de Deus. Então veja que Lúcifer, como nenhum outro anjo, estava intimamente vinculado com a administração, com o governo de Deus. E aqui nós voltamos então para a arca, e vamos ver que o propiciatório era uma representação do trono de Deus, onde Deus se manifestava, e dentro da arca existia uma peça muito especial guardada ali. O que era? As tábuas dos 10 mandamentos. Significa o seguinte para nós: uma vez que esta tampa, o propiciatório, era uma representação do trono de Deus,
e aqui abaixo estava a lei de Deus, nós chegamos à conclusão que o trono e o governo de Deus tem como base e fundamento a sua lei. Isso é fácil de entender, porque não existe governo, ou melhor, não existe organização, não existe, evidentemente, um governo se não houver uma lei. Senão a lei é anarquia, cada um faz o que quer. Então o trono de Deus está fundamentado, o governo de Deus, na sua lei. E entendendo que Lúcifer era um anjo cobridor, um anjo que estava intimamente vinculado com o governo de Deus, que tem como fundamento a sua lei, nós chegamos então à conclusão que a função principal de Lúcifer no céu era guardar o quê? A lei de Deus. Essa era a função dele no céu. Para isso ele foi escolhido, para isso ele foi ungido. Irmãos, nós estamos vivendo um grande conflito, certo? É uma guerra? É uma grande guerra. E quando eu não entendo o que essa guerra é, eu corro o risco de estar lutando do lado errado. Então eu tenho que saber o que é essa guerra, o que representa essa guerra, e nós podemos entender algumas coisas. Por exemplo, a primeira grande guerra que a humanidade conheceu, que aconteceu no céu, tinha como fundamento, ou como base, ou como cerne, ou pivô dessa crise, o governo de Deus, a sua lei. E eu pergunto, a última guerra que a humanidade, ou que o universo irá conhecer, que está se aproximando, terá como centro o quê? Novamente, a lei de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho às pessoas, é preciso deixar claro todo esse quadro que está por trás. Por não entender isso, muitas pessoas nos consideram legalistas, que só pensam em lei. E hoje nós vamos entender por que quando alguém diz que a lei do Senhor foi abolida, esta pessoa não sabe o que está dizendo. Bom, nós vimos então que o céu era um lugar perfeito, porém, no lugar perfeito houve um problema. E a Bíblia relata dessa forma, falando de Lúcifer: perfeito eras dos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Eu pergunto, o que é iniquidade? Pecado. O que é pecado, segundo a única definição bíblica? Transgressão da lei. Que lei que Lúcifer transgrediu? A mesma lei que ele foi ungido para guardar. Veja como isso é sério. Veja como é importante nós considerarmos e refletirmos sobre isso. E então houve uma guerra no céu, e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer. Lembre-se que houve um período de graça para eles ali, sim ou não? Houve um período para arrependimento, mas não houve o arrependimento. Muitos anjos que foram enganados por Satanás voltaram atrás, mas 1/3 deles foram com ele até o fim. Irmãos, uma coisa importante dentro dessa questão: os anjos são seres inteligentes? Muito ou pouco? Mais ou menos do que nós? Muito mais do que nós. E a pergunta que eu faço para a reflexão individual é a seguinte: seres tão inteligentes, como foram enganados por Satanás? E diante deste quadro, olha a reflexão que devemos fazer. Se Satanás conseguiu enganar milhões de seres dos mais inteligentes do universo, o que ele não faz com você e comigo? Ele nos engana facilmente. Então eu faço um primeiro apelo a esta igreja: não brinca com o diabo, porque ele é muito mais esperto do que você e do que eu. Ele enganou milhões dos seres mais inteligentes do universo. Só existe um jeito de não ser enganado por ele. Cristo disse: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecermos ligados a alguém que seja mais inteligente do que ele, nós venceremos. E só existe um: Deus. Então permaneça ligado ao Senhor. Pois bem, a pergunta que eu faço é: como é que Satanás fez para enganar esses anjos inteligentes? Primeiro lugar, olha a nossa responsabilidade hoje. Os anjos tinham o exemplo do pecado? Tinham? Não sabiam o que era isso. Nós hoje temos? Então veja que a nossa responsabilidade hoje diante de Deus é muito maior do que a deles, porque eles não tinham esse conhecimento do pecado. Foram ali enganados. Ok? Tomaram a sua decisão. A decisão é sempre voluntária, ninguém é forçado a fazer nada. E eles tomaram a sua decisão ao lado de Lúcifer. Mas como que isso aconteceu?
Que tipo de mensagem Lúcifer pregava no céu? A mesma que ele pregou a Eva. Lembre-se, por meio daquela serpente, Lúcifer disse assim a Eva: Eva, me diz uma coisa, qual é a lei de Deus para vocês aqui? Eva respondeu: olha, a lei de Deus para nós aqui é a seguinte: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos esta. Ah, essa é a lei de Deus para vocês? Sim. Satanás então disse o seguinte, eu vou usar as minhas palavras: olha só, você não precisa guardar a lei de Deus. Não há necessidade de ouvir o que Deus está mandando fazer. Nós podemos ser justos, nós podemos ser santos como Deus, sem a necessidade da lei de Deus. Então veja, toma desse fruto, coma o fruto desobedecendo a lei de Deus, e mesmo assim, depois de comer, você será como Deus. Não foi isso que ele disse? Você será como Deus. Nós podemos ser como Deus sem a necessidade de Deus dizer como podemos ser semelhantes a Ele. Basicamente isso. E eu quero melhorar a administração do céu, porque a lei de Deus nos escraviza. Foi a mensagem de Satanás. A princípio ele não sabia o que estava fazendo. Não existia o exemplo ainda do pecado. Veja, Satanás a princípio alegara estar procurando promover a honra de Deus e o bem de todos os habitantes do céu. Quando eu li isso, sabe o que me chamou a atenção? Quebrar a lei de Deus, ignorar a lei de Deus, desrespeitar a lei de Deus em prol do bem de todos. Você já ouviu isso em algum lugar? Esqueça essa questão de lei e vamos nos unir. E Cristo disse que sejam um, mas que sejam um onde? Na verdade, em Cristo. Lembre-se que quando alguém diz assim, a lei de Deus foi abolida, voluntária ou involuntariamente, por ignorância, como há muitos casos, essas pessoas estão repetindo as mesmas palavras de quem? De Satanás. Não precisamos guardar a lei de Deus. Não precisamos disso. Agora, por muito tempo eu fiz uma pergunta a mim mesmo e isso me intrigou. E eu pergunto aos irmãos: estamos sofrendo hoje, sim ou não, por causa da história do pecado que começou lá atrás? Estamos. E lembre-se que não coloque a culpa em Adão e Eva, ok? Porque nós temos diante de nós árvores da ciência do bem e do mal diariamente, temos ou não temos? E temos uma escolha a fazer. O que eu escolheria se estivesse no lugar de Adão e Eva? Provavelmente aquilo que eu tenho escolhido hoje: honrar a Deus, obedecer a lei de Deus, ou fazer a minha própria vontade. E o que me intrigou por muito tempo é o seguinte: se naquele momento em que Lúcifer se rebelou no céu, Deus tivesse destruído ele, estaríamos passando pelo que estamos passando hoje? Jesus precisaria ter vindo e passar por tudo que ele passou? Não. Resolveria o problema, sim ou não? Destrói Satanás imediatamente, acabou a rebelião. E eu vou perguntar de novo: resolveria o problema, sim ou não? Não. Por que não? E a pergunta que eu me fazia era: mas por que Deus não destruiu esse indivíduo logo, acabou com tudo, e nós teríamos paz? Por dois motivos. Primeiro, porque se Deus fizesse isso, lembre-se que Satanás o acusou, e se Deus fizesse isso, os seres criados serviriam a Deus por medo, e não por amor. E o amor verdadeiro, irmãos, pressupõe liberdade até para rejeitá-lo, ok? Isso é liberdade, isso é amor. Então, a semente da dúvida que foi colocada no coração dos seres criados seria retirada quando? Nunca. Por toda a eternidade os seres criados ficariam assim: será que Satanás estava certo? Será que a administração dele era melhor? Afinal, Deus nem deu para ele a oportunidade de provar a tese dele. Então vamos servir a Deus porque, pisou na bola, Deus destrói. E alguns pensam assim: mas Deus está tirando mesmo, porque no fim dos tempos, quem não serviu a ele vai ser morto. Irmãos, Deus não vai destruir ser humano nenhum, sabia disso? Nenhum. O que Deus precisa destruir para o bem do universo é o pecado. E sabe quem é que será destruído? Aquele que se agarrou ao pecado, que Deus pediu para soltar, e que Deus deu força para soltar, sim ou não? Mas Deus não vai destruir ninguém.
pessoas morrerão junto com o pecado ao qual se agarraram. Agora, por que mais que Deus não destruiu Satanás dentro desse mesmo contexto? Porque Deus estabeleceu um princípio muito importante, que é este aqui, segundo a palavra de Deus. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes. Olha o que Deus fez. Quando houver uma demanda entre 2 pessoas, é preciso ter uma terceira para fazer o quê? Para julgar. Eu pergunto, quem foi o acusador neste caso? Satanás foi o acusador. Quem foi o acusado? Deus. Deus poderia julgar o seu próprio caso, sim ou não? Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele escolheu não fazer isso porque Ele é transparente, Ele é justo. Satanás podia julgar o seu próprio caso? Não. Então Deus estabeleceu um princípio. Quando houver um acusador e um acusado, é preciso um terceiro elemento para averiguar isso e dar um veredito. E diante deste fato, diante desta demanda que houve, eu pergunto: Deus o acusado, Satanás o acusador, quem é o terceiro elemento que irá julgar esta questão? Lembre-se que existem fases do julgamento. Estou me referindo a uma fase específica do julgamento. Quem Deus escolheu para julgar esta questão? Veja o que a Bíblia diz, ainda sobre Lúcifer: corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então veja, quando a Bíblia usa a expressão muitas vezes olhar, significa examinar, averiguar. Lembra daquelas expressões bíblicas que Deus desceu para olhar a cidade? Então Deus está dizendo aqui: Lúcifer, você se corrompeu. O que eu vou fazer com você? Eu vou te jogar por terra e eu vou colocar diante de reis, de juízes, que vão olhar para você, ou seja, vão examinar o seu caso. E eu pergunto: quem são esses reis? Quem são esses juízes? A Bíblia diz o seguinte, falando de Cristo: aquele que nos amou e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então eu pergunto novamente: quem são esses reis? Na demanda entre Deus e Satanás, Satanás o acusador, Deus o acusado, você e eu seremos o júri. E aí eu comecei a entender por que Deus permitiu que Satanás vivesse tempo suficiente. Pelo seguinte: o juiz, vamos pensar aqui no tribunal terrestre, o juiz esteve na cena do crime? O juiz esteve lá? Não. O que ele analisa? Fatos, provas, evidências. Se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente, nós não teríamos o quê? Evidências, fatos e provas. Então Deus disse: seu governo é melhor? Sim, meu governo é melhor. Então prove. Eu vou permitir que você dê provas disso, e vou te jogar diante de um júri, e eles vão analisar as provas e vão dar o veredito. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso: não sabeis vós que nós havemos de julgar quem? Então nós é que vamos julgar essa questão. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito importante. Para nós tomarmos uma decisão e fazermos um julgamento, nós vamos tomar o que como base? As obras, as provas, as evidências. É por isso que Deus permite Satanás atuar até hoje. E infelizmente, a grande maioria das pessoas dá o seu ponto para o governo de Satanás, mesmo o mundo como está. Isso é muito triste. E eu pergunto, não responda, só pense: de que lado você está? E lembre-se que o que você diz e que eu digo não vale nada. O importante é o que nós fazemos. Porque muitas vezes eu posso dizer uma coisa e fazer outra. Agora tem um detalhe interessante aqui, muito importante, muito sério. Ainda estamos pensando num júri terrestre. Eu pergunto uma coisa: qualquer pessoa pode participar de um júri ou existem requisitos? Existem requisitos. E o principal dos requisitos é o seguinte: você não pode estar respondendo a processo. Por que não? É simples de entender. Veja, se eu vou
esse é o ideal, ok, irmãos? Sabemos que nem sempre é a realidade do nosso meio aqui, mas esse é o ideal. Eu não posso participar do júri se eu estou respondendo a processo jurídico, a processo legal. Por que não? Vou dar um exemplo simples. Imagine que vai acontecer um julgamento de alguém que é um assassino, e eu sou um assassino. Eu posso participar do julgamento? Não, porque a partir do momento que eu levar um veredito condenatório àquela pessoa, o que eu estou fazendo? Eu tenho que ir para a cadeia junto com ela. Então lembre-se, requisito principal para participar de um júri: não estar respondendo a processo, ou seja, ser um cidadão cumpridor da lei. Dentro do júri de Deus, eu não posso participar do julgamento de Satanás e seus anjos se eu pratico as mesmas obras. Isso é um raciocínio simples e lógico. Por isso que o trabalho da pessoa do Espírito Santo, que a gente chama de santificação, o que é? É regenerar o ser humano de tal forma que ele volte a ser um cidadão cumpridor de uma lei que é boa, santa e que mais? E justa. Uma lei justa. E o trabalho de santificação, de regeneração do ser humano, para transformá-lo novamente num cidadão cumpridor das leis de Deus, dura quanto tempo? A vida inteira. Então, se você tropeçou hoje, não desiste. Insiste, continua, submeta-se ao Senhor. Dentro dessa questão, Satanás então jogou a lei de Deus por terra. E Deus precisava, quando eu digo precisava, irmãos, eu estou falando entre aspas, porque Deus precisa de alguém? Não. Lembre-se do seguinte: Deus não nos chamou para ajudar nesta obra de salvação, ok? Nós precisamos dele, ele não precisa de ninguém. Deus nos chamou para participarmos junto com ele. Olha o privilégio que Deus nos deu. Mas para que possamos levar a salvação às pessoas, nós precisamos primeiro receber a salvação, sim ou não? Precisamos primeiro ser salvos. E eu pergunto, ser salvos do quê? Muitos pensam, bom, a salvação é ir para o céu. Quem disse? Ir para o céu é o prêmio dos que foram salvos. Do que Deus nos salva? Do pecado. E é esse ponto que muita gente se equivoca. Salvação não tem a ver com ir para o céu. Salvação é nos salvar do lamaçal do pecado e teremos o céu como presente. Então veja, quando nós começamos a analisar esse quadro geral, começamos a entender algumas coisas. Irmãos, eu quero fazer um apelo importante a essa igreja. Quando nós damos estudos bíblicos, precisamos abrir todo esse quadro às pessoas. Elas precisam entender isso. Então, em nome de Jesus, tenha muito cuidado com estudos bíblicos apressados, porque muitas pessoas têm se unido a essa igreja sem terem se unido a Cristo. Não precisamos ter pressa. Leve a mensagem. E eu pergunto: estará maduro para a colheita quando? Quem é que decide isso? É o Espírito Santo que trabalha. O apóstolo Paulo escreveu: um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? O Espírito Santo. Não tenha pressa. Não tenha pressa. E quando as pessoas começam a entender esse quadro geral, elas têm mais facilidade para entender outras doutrinas que virão depois disso, porque isso que eu estou tratando é o centro do grande conflito. Bom, então Deus precisava, entre aspas, de alguém que restaurasse a sua lei, que foi jogada por terra, e ele convidou pessoas para participarem desse trabalho de restaurar a lei de Deus. Nós chegamos então ao povo de Israel, e Deus chamou Moisés e disse: vai libertar o meu povo do Egito. E Moisés libertou o povo do Egito pelo poder do Senhor. E Deus então dá um presente ao povo de Israel, e a Bíblia relata assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Diz mais: o teu caminho a Deus está no santuário. Deus deu este presente para o povo e disse o seguinte: levem este mapa para todas as pessoas, para que eu possa salvar a todas. Leve este mapa. O santuário, em resumo, é um mapa de Deus
para que nós possamos voltar à sua presença, de onde fomos destituídos por causa dos nossos pecados. O santuário apresenta um caminho para a regeneração do ser humano, aquele plano que nós conhecemos como plano da redenção. E eu vou mostrar para vocês isso. Aqui está uma imagem externa do santuário, e dentro do santuário haviam alguns móveis específicos, especiais, e todo o ritual do santuário, todos os móveis do santuário apontavam para Cristo Jesus. Então nós tínhamos na entrada, no pátio, o altar de sacrifício representando Cristo, o Cordeiro de Deus, que seria morto pelos pecados da humanidade. Em seguida tínhamos a pia onde o sacerdote se lavava, representava Cristo, a água da vida, mas também era uma representação de uma experiência que muitos de nós já passamos, chamada o batismo. Entrando no compartimento chamado lugar santo, haviam 3 móveis: a mesa de pães, que representava Cristo, o pão da vida, e representava também a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, a palavra de Deus, da qual devemos nos alimentar todos os dias. Tínhamos também o altar de incenso, representando Cristo, nosso único intercessor e suficiente intercessor, mas representava também as orações dos santos. O candelabro de 7 lâmpadas, representando Cristo, a luz do mundo, mas Cristo voltou ao céu e deu esta comissão para nós quando ele disse: vós sois a luz do mundo. Portanto, representa também o nosso testemunho. E no próximo compartimento do lugar santíssimo, a arca da aliança, representando Cristo, que era a lei de Deus em pessoa, a perfeição da lei de Deus em pessoa, a obediência à lei de Deus representada de uma forma absolutamente perfeita em Cristo Jesus. Então todo o santuário apontava para Cristo. O interessante, irmãos, que um dia eu estava assistindo a uma pregação sobre isso, e a pessoa apresentou algumas ilustrações muito interessantes que eu fui cavar mais a fundo. E eu queria apresentar para vocês algo do que o santuário mostra para nós hoje, como ilustração, como analogia, como lição para nós, não apenas do tempo de Israel, mas hoje para nós também. Olha que interessante isso daqui. Por exemplo, vamos imaginar no dia que o povo de Israel saiu de dentro do Egito, na noite em que eles foram libertos, que os primogênitos foram mortos, Deus deu uma ordem para eles: mate um cordeiro e passe o sangue nos umbrais da porta. Nós não vamos ler todos os textos, os irmãos podem anotar depois. O povo de Israel então foi liberto da escravidão egípcia, se dirigiu para o deserto e se encontrou então numa situação difícil. Montanhas, montanhas, o exército egípcio vindo atrás, e o que tinha na frente? Eles atravessaram o mar. O apóstolo Paulo apresenta essa experiência como uma analogia à experiência do batismo, quando nós passamos pelas águas e depois nos dirigimos para o deserto da santificação, porque o batismo não é o fim, é só o começo. Tudo bem, o povo de Israel passou por ali e o povo teve fome. Eu pergunto, o que foi que Deus mandou para eles? Maná, o pão do céu. Depois de algum tempo, Deus procurou Moisés e disse assim: Moisés, eu quero que este povo, que eles sejam as minhas testemunhas. Então pergunte ao povo se eles aceitam ser o meu povo escolhido, as minhas testemunhas nesta terra. O povo disse a Moisés: sim, o que Deus disser, nós faremos. Deus então disse: agora diga ao povo que eles terão 3 dias para se santificar: jejum e oração. Porque o que aconteceria no 3º dia? No alto do Monte Sinai se manifestaria o Shekinah, para entregar ao povo que? A lei de Deus. Coincidência? Não. Quer ver outro exemplo? Vamos pensar aqui na vida de Cristo. Veja quantas ilustrações importantes para nós e lições. Cristo, ele nasceu no estábulo entre os animais, foi o verdadeiro Cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados. Mas antes de iniciar o seu ministério público, Cristo passou por qual experiência? Depois do seu batismo, Cristo foi levado ao deserto, e quantas tentações ele sofreu?
Você acha que Satanás conhece o mapa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você acha que Satanás gosta desse mapa? Não. E é por isso, irmãos, que praticamente apenas a igreja adventista do sétimo dia estuda esse assunto, domina esse assunto e ensina esse assunto. Porque Satanás não tem interesse que isso seja ensinado, porque é um mapa para voltarmos à presença de Deus. Quantas tentações Jesus sofreu? 1, 2, 3. Qual foi a primeira tentação? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Cristo então passou por uma segunda tentação. Satanás levou Cristo a um lugar alto e disse assim: se joga daqui e faz uma oração para ver se Deus vai cumprir a sua promessa. Não foi isso? Olha o que a irmã White comenta sobre esse assunto. Não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se Ele cumpre sua palavra, mas porque as cumpre, não para provar que Ele nos ama, mas porque nos ama. Satanás induziu Cristo a fazer uma prece, uma oração presunçosa. Faz uma oração aí, se joga daqui e faz uma oração, vamos ver se Deus vai cumprir a promessa. A terceira tentação, Satanás levou Cristo a um local muito alto e mostrou as glórias do mundo para ele e disse: eu sei que você veio à terra para dar testemunho do Pai, mas por um segundo subverte seu testemunho, dê um mau testemunho, se ajoelhe diante de mim, por um segundo apague a sua luz. Veja o que o Espírito de Profecia comenta. Os reinos deste mundo eram oferecidos a Cristo por aqueles que se revoltaram no céu, com o fim de comprar-lhes a homenagem aos princípios do mal. Mas ele não seria comprado, viera para estabelecer o reino da justiça e não renunciaria ao seu desígnio. Ou seja, Cristo jamais apagaria a sua luz, nem por um segundo. Eu pergunto, Cristo venceu as tentações? E mais uma vez, com estas vitórias, ele enalteceu a validade do quê? Da lei de Deus. Eu poderia falar de muitas outras coisas, muitas outras lições, analogias, exemplificações que tem dentro do santuário para nós. Mas alguns devem estar pensando assim: Leandro, mas eu quero saber em relação a mim hoje. Você disse que era um mapa para nós voltarmos à presença de Deus. Pois bem, eu quero saber para mim hoje. Que aplicação tem? Veja que interessante essa citação aqui. Em presença do expectante universo, testificou Cristo ser menor desgraça sofrer seja o que for, do que afastar-se de qualquer modo da lei de Deus. Então, para mim hoje, eu quero saber para mim hoje, de que serve isso? Eu pergunto então, para aqueles que desejam voltar à presença de Deus, para aqueles que desejam usufruir do plano da redenção, qual é o primeiro passo? Por onde nós devemos entrar neste caminho do santuário? A palavra de Deus diz assim: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então vamos voltar ao santuário e eu pergunto novamente: qual é o primeiro passo? Nós devemos entrar pela porta. Então, o primeiro passo para aqueles que querem viver essa experiência de regeneração espiritual, o plano da redenção, é por aqui, certo? Então, qual é o primeiro passo? Aceitar o quê? O sacrifício de Jesus. Irmãos, depois de aceitar o sacrifício de Jesus, eu pergunto: acabou? Uma vez salvo, salvo para sempre? Não, a Bíblia diz que o que perseverar até o fim será salvo. Aceitei o sacrifício de Cristo, está tudo bem, ok, estou salvo. Não, não é o fim, é só o começo. E eu pergunto: como é que eu sei que a aceitação do sacrifício de Cristo é só o começo? Porque nós temos um mapa, e pelo mapa nós vemos que é apenas o início. Aceitei o sacrifício de Cristo, qual é o próximo passo? Agora veja a pergunta que eu vou fazer. Pense bem. Para que eu possa ser batizado, basta aceitar o sacrifício de Cristo? Sim. Mas tem uma segunda pergunta: o que é aceitar Cristo? É aqui que está o equívoco. O que é aceitar a Cristo?
Aceitar a Cristo é fazer um curso bíblico, vir à igreja e responder sim às perguntas. É isso? Não. De uma forma bem simples, aceitar a Cristo é o seguinte: Cristo deseja fazer uma troca no bom sentido da palavra conosco. Cristo, Ele toma sobre Ele o meu pecado, ok? Toma sobre Ele o meu pecado, e em troca Ele me dá a sua vida, o seu caráter. Essa é a troca. É um bom negócio ou não é? Por que tanta gente recusa? Então veja, muitas vezes eu aceito Cristo que toma sobre Ele os meus pecados, que perdoa os meus pecados, mas eu não quero a vida de Cristo em mim, porque a vida de Cristo em mim exige renunciar muitas coisas. O que é aceitar a Cristo? É Cristo dizer, evidentemente cada um será julgado por meio da luz que pôde obter. Cristo faz reivindicações para nós hoje, sim ou não? Do que Ele quer para nós. Uma irmã fez um comentário bastante pertinente, como todos os outros, em relação a isso. Cristo faz pedidos para nós ou não faz? O que é aceitar a Cristo? Eu aceito sim. Não é só verbal. De uma forma um pouco mais direta, Cristo tem para a sua igreja, principalmente nesses últimos dias, uma alimentação que Ele escolheu para a sua igreja? Sim ou não? O que eu respondo? Eu aceito. Posso não gostar, pode não me agradar aquilo, mas irmãos, adoração não é louvor. Adoração é submissão, é fazer o que Deus quer, mesmo que eu não queira. Então isso é aceitar a Cristo. Então nós passamos pela experiência do batismo. Evidentemente temos muito ainda a aprender. Eu nasci na igreja e ainda tenho muito a aprender, mas a gente vai caminhando. Mas os princípios básicos da fé não devem ser aceitos pela palavra, devem ser aceitos pela vida. É por isso que muitos lugares levam um certo tempo de prova para batizar uma pessoa. Não é só fazer um estudo bíblico, não é só dizer que aceita, ela tem que dar provas. Então passei pela experiência do batismo e aí não acabou, ainda está começando a vida espiritual. E muitas vezes, quando nós aceitamos a Cristo e passamos pelo batismo, todos os nossos problemas são resolvidos. É assim? Muitas vezes é aí que os problemas começam. E eu pergunto o seguinte: me batizei, vamos entrar no próximo compartimento. Agora eu preciso fazer quantas coisas? 1, 2, 3. Eu não estou falando de hierarquia, tá, irmãos? Essa aqui é mais importante que essa, mais importante que essa, não. 3. Mas eu pergunto, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Se alimentar? Me alimentar da palavra de Deus. Segunda coisa, gastar tempo em oração. E a terceira coisa, dá para se perder fazendo isso? Irmãos, e lembre-se de uma coisa, porque a comunhão com Deus implica em um detalhe importante. Estávamos falando da igreja que estávamos hoje de manhã cedo. Relacionamento com Cristo é suficiente ou precisa de mais alguma coisa? Primeiro ponto, cuidado para não banalizarmos esta palavra relacionamento. Cuidado, porque como seres humanos nós mantemos muitas vezes relacionamentos sem compromisso. Quem era o anjo mais íntimo de Deus no céu? E se perdeu. Quanta comunhão com Cristo, relacionamento com Cristo, Judas tinha? Vivia com Ele 24 horas por dia, e mesmo assim se perdeu. O que faltou para os dois? Submissão. Porque eu posso estudar a Bíblia, mas não ouvir a Bíblia. Eu posso gastar muito tempo em oração, expondo a Deus as minhas dificuldades, os meus pedidos, e não me preocupar com os pedidos que Deus faz para mim. Estuda a Bíblia, oração, testemunho e o que mais? Submissão a Deus. Se Deus disse, eu vou procurar fazer. Vai ser difícil, vai ser uma luta, mas eu sei que Ele vai me ajudar. É isso. Agora eu pergunto uma coisa importante: Deus quer levar a gente para onde? Veja, aceitar o sacrifício, passar pela experiência do batismo, uma vida de estudo da Bíblia, de oração, submissão àquilo que aprendemos e o testemunho por meio da nossa vida. Cristo quer nos levar aonde? Com toda, lembre-se,
O céu é o presente. O céu é o presente. Com toda essa experiência aqui, Cristo quer fazer de nós novamente cidadãos cumpridores da sua lei, para que possamos participar do julgamento de Satanás e seus anjos, porque agora nós não fazemos mais as mesmas coisas. Este é o plano da redenção. Tem como se perder, irmão, seguindo esse caminho? Não tem como se perder. Então eu pergunto, você acha que Satanás gosta desse negócio? Satanás odeia esse mapa. E por muito tempo ele perseguiu aqueles que estavam pregando esse mapa. O povo de Israel cumpriu a sua missão como povo? Não. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, deu mais uma das várias oportunidades que deu ao povo de Israel. Numa determinada ocasião, Deus disse o seguinte por meio do profeta: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para fazer o quê? Para cessar a transgressão e para dar fim aos... Deus disse de uma forma muito simples: meu povo, eu vou dar para vocês quantos anos? Quantos anos? Adventistas sabem isso de qual? Eu vou dar para vocês 490 anos, para vocês organizarem as coisas novamente. Eu estou aqui, eu vou ajudar vocês, vocês não podem fazer sozinhos, para vocês pararem de pecar, darem fim à sua transgressão, darem fim aos pecados, pegarem este mapa pelo qual vocês andaram e levar para todas as outras nações, que eu quero salvar todo mundo. E eu pergunto, o povo de Israel cumpriu essa missão? Não. Ao final das 70 semanas, chegando ali ao final, Jesus veio. O que fizeram com ele? E depois que o povo matou a Cristo, quanto tempo eles ainda tiveram de oportunidade? Mais 3 anos e meio. Olha a misericórdia desse Deus. E muitas vezes eu, falho pecador, olho para o irmão e digo assim: isso aí não tem mais jeito não. Enquanto o povo que matou o Filho de Deus, depois de fazer isso, ainda teve 3 anos e meio de misericórdia e oportunidade. Lembre-se, irmãos, o povo de Israel foi recusado como nação, não como indivíduos, tá claro? Não como indivíduos, como nação escolhida de Deus. E então, matando a Cristo, e o santuário representava Cristo, eles estavam então rasgando aquele mapa. Não queremos esse mapa então. E Cristo então pegou aquele mapa e deu para outro povo, para que esse povo pudesse levar adiante esse mapa. Que povo foi esse? A igreja que nós conhecemos como a igreja apostólica, a igreja primitiva. Então Deus disse: pegue esse mapa e leve adiante, porque Israel não cumpriu a missão. Satanás olhou para aquilo e pensou: não acredito nisso. Consegui fazer aquele povo falhar, e Deus dá o mapa para outro povo. Eu tenho que perseguir esse povo, eu vou atrás desse povo. E o que foi que ele fez? Veja o que a Bíblia relata. Naquele tempo, eis que subiu outro chifre pequeno. Um poder que faria o seguinte, de acordo com a palavra de Deus: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então, naquele período, Satanás iria levantar um poder chamado chifre pequeno para pegar o mapa que estava sendo levado pelo povo de Deus e destruir aquele mapa, destruir o santuário. E eu pergunto: esse chifre pequeno conseguiu fazer isso naquele tempo? Sim. Como? Veja. Primeiro ponto: este poder substituiu o sacrifício de Cristo, que é suficiente para a salvação do ser humano, pela venda de indulgências, e por pagar penitências. Destruiu o altar de sacrifício. Este poder, chamado chifre pequeno, começou a pregar, ou pregava e defendia um tipo de batismo, um batismo por aspersão, que não é bíblico. E também este poder começou a pregar o batismo de crianças, quando a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado. Um bebê crê? Não, ele não sabe de nada. Destruiu a pia. Este poder então substituiu a palavra de Deus como sendo a autoridade máxima
e substituiu a palavra de Deus por tradições humanas que não têm respaldo na palavra de Deus. Destruiu a mesa de pães. Este poder então substituiu a única e suficiente intercessão de Cristo pelo pecador, pela intercessão de santos, e instituiu o confessionário, que nada mais é do que um pecador do lado de cá pedindo perdão pelos pecados, a uma pessoa do lado de lá representando Deus como tendo poder para perdoar pecados, e ambos estão separados por uma cortina. Destruiu o altar de incenso. Como é que o chifre pequeno destruiu então o candelabro, forçando a igreja, o povo de Deus, a pregar de uma forma mais velada, escondida nas montanhas, nas cavernas? Muitos foram mortos porque foi uma tentativa desesperada desse poder chamado chifre pequeno de apagar a luz do céu. Conseguiu apagar? Não. Como que este poder destruiu então a Arca da Aliança? Simples, colocando-se no lugar de Deus, que é o único que pode perdoar pecados, e mudando. Hoje à tarde, a partir das 4 horas, nós vamos falar um pouco a respeito do que este poder está fazendo agora, nesse momento. E vocês não vão ficar surpresos, vocês vão ficar chocados em descobrir que o nosso tempo está acabando. Está tudo destruído. E o anjo falou a Daniel que isso aconteceria. E Daniel, eu imagino que deve ter ficado triste, desesperado. Mas veja, eu imagino que ele perguntou: mas Senhor, até quando vai durar essa visão? Até quando vão ser entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: Daniel, fica tranquilo, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será, e outras versões falam, o santuário será restaurado. Então foi dito a Daniel o seguinte: fica tranquilo, a partir da data tal, contando 2.300 anos, tudo isso que foi destruído pelo chifre pequeno vai ser trazido de volta e reconstruído. Isso aconteceu, irmãos? Olha só que interessante. No século XII, surgiu um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe tinha uma pregação que para a época era um pouco estranha. John Wycliffe pregava o seguinte: a verdadeira autoridade humana da Bíblia. Enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. E ponto final. A nossa autoridade máxima é a Bíblia, ok? Era uma pregação estranha na época, sim ou não? Foram perseguidos as pessoas? Muitos foram mortos. Sabe como é que eles eram chamados? Seita. Guarda essa palavra. Seita. Esse grupo então se organizou e deu origem ao grupo que conhecemos hoje como os Lollardos. Eu pergunto: a autoridade máxima da Bíblia, qual foi o móvel que esse grupo reconstruiu? A mesa de pães. A autoridade da Bíblia. No século seguinte, o século XV, surgiu então Martinho Lutero. Martinho Lutero foi até a porta da Catedral de Wittenberg e afixou ali as suas teses contra o quê? Contra a venda de indulgências. Martinho Lutero disse: o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação do pecador. Não precisamos pagar penitências e nem pagar para ter entrada no céu. Precisamos apenas do sangue de Cristo Jesus. Isso é suficiente para nós. Eu pergunto: qual foi o móvel que Martinho Lutero reconstruiu? A suficiência do sacrifício de Cristo. Irmãos, essas pessoas que seguiram as ideias de Lutero foram perseguidas? Mortas? Porque eles eram considerados uma seita. E hoje à tarde também eu vou mostrar para você porque esse grupo se organizou e deu origem ao grupo que hoje conhecemos como os luteranos. E hoje eu vou mostrar para vocês à tarde o que os luteranos estão fazendo neste momento, que faria Martinho Lutero se sentar e chorar como uma criança. Mas não acabou por aqui. No século XVI, João Calvino, ele veio também com uma mensagem bem estranha para aquela época. Olha o que ele dizia, na verdade palavras bíblicas: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
que é Jesus Cristo, homem. Só um intercessor nós temos diante de Deus. Não precisamos de santos, não precisamos de mais ninguém. Foram perseguidos, muitos mortos, porque eles eram considerados uma seita, fanáticos, extremistas, hereges. E esse grupo se organizou e deu origem ao grupo que hoje conhecemos como os presbiterianos. Eu pergunto qual foi o móvel que esse grupo ajudou a reconstruir? O altar de incenso. No século seguinte, o século 17, surgiram dois homens, John Smith e Roger Williams, e eles vieram com uma pregação que para a época também era muito estranha. Eles diziam assim: o batismo bíblico é por imersão, não é aspersão. Foram perseguidos, muitos mortos, foram considerados uma seita, hereges, fanáticos e extremistas. Mas esse grupo se organizou e hoje nós conhecemos como a Igreja Batista. Qual foi o móvel que eles reconstruíram do santuário? Batismo bíblico, batismo consciente e por imersão. Mas no século seguinte, então, século XVIII, surgiu John Wesley, e John Wesley dizia o seguinte: essa questão da pregação do evangelho, que tem sido considerada como uma exclusividade dos padres e pastores e eclesiásticos, isso está errado, porque todos os cristãos devem ser pregadores do evangelho. E ele fundou escolas que formavam missionários que iam pelo mundo inteiro pregando o evangelho às pessoas. Esse grupo então se organizou e deu origem ao grupo que hoje nós conhecemos como Igreja Metodista. Qual foi o móvel que eles reconstruíram? O candelabro, o testemunho. Todo cristão tem que ser missionário. Irmãos, veja que interessante como cada um deles reconstruiu uma peça do santuário que o chifre pequeno tinha lançado por terra. E deixa eu falar uma coisa importante: nós devemos muito a essas pessoas. Devemos muito a batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, dolardos, porque eles foram usados por Deus para dar início a esse processo de reconstrução da verdade lançada por terra, mas cometeram um erro: pararam no meio do caminho, descobriram uma verdade, não perceberam que aquela verdade fazia parte de uma verdade maior e mais completa, pararam por ali, foram perseguidos, mortos, considerados fanáticos, extremistas e uma seita. E é assim que Satanás trabalha sempre. Veja isso daqui. Quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando os homens são movidos com o poder do alto, Satanás leva seus agentes a exclamar: isso é fanatismo, e advertir o povo a não ir a extremos. Deixa eu fazer um apelo para essa igreja: cuidado, para não confundir fanatismo com fidelidade. Não confunda perfeccionismo com fidelidade. Não confunda extremismo com fidelidade. Porque Deus é um Deus justo, santo e integral. Porque muitas pessoas que podemos hoje considerar fanáticas, perfeccionistas e extremistas podem ser apenas pessoas fiéis, que fazem aquilo não para serem salvas, porque aquilo não vai salvar, mas fazem aquilo por amor a Cristo e gratidão. É isso que o Senhor quer que eu faça, Senhor? É, então vou fazer. Eles não querem ser melhor que os outros, eles apenas se sentem inferiores, e eles querem ser como Cristo. Porque o sonho do verdadeiro cristão não é ir para o céu. O céu é o prêmio. O sonho do verdadeiro cristão é ser como Cristo, e o céu vai ser o prêmio por isso. E é assim que Satanás trabalha. Então lembre-se, não confunda fanatismo com fidelidade. São coisas diferentes. Agora eu pergunto: acabou? Profecia cumprida? Os 2.300 anos acabaram em que ano? Século XIX? Nós paramos aqui com o século XVIII. Significa então que no século seguinte, ou dali do século XVIII para frente, Deus precisava suscitar um povo, suscitar um movimento, suscitar alguém que pudesse restaurar a última peça antes dos 2.300 anos acabarem. Irmãos, perto de qual ano foi mesmo? Qual, irmãos?
perto de 1844, quando estava quase para acabar o período profético, Deus precisava suscitar alguém para terminar esse trabalho, não apenas reconstruir a última peça, além de Deus que for esquecida, mas juntar isso aqui com essa verdade universal, o plano da redenção. Sabe onde é que isso começou, irmãos? Isso começou nesse lugar aqui. Começou nessa fazenda, lá no interior dos Estados Unidos. Essa foto é a foto real da fazenda. Nessa fazenda vivia um homem temente a Deus, que a serva do Senhor Ellen White escreveu que anjos velam o precioso pó deste homem, e ele ressurgirá na volta de Cristo. Como ele se chamava? Guilherme Miller. E Deus deu discernimento para este homem. Não entendemos porque ele não chegou ao conhecimento do sábado, mas ele iniciou um movimento. Irmãos, essa foto fomos nós que tiramos. Estivemos nos Estados Unidos agora em maio, fazendo algumas semanas de oração, e tivemos o privilégio de conhecer a casa de Guilherme Miller. Nós fomos, aqui está uma foto dele, a foto real, aqui está a casa dele, a cadeirinha dele está ali, o móvelzinho onde ele estudava a palavra de Deus com uma concordância bíblica, era a única coisa que ele tinha, e nós temos tantos materiais hoje, irmãos, e quantas desculpas temos para não estudar a Bíblia? E eu não consigo expressar o sentimento de estar ali dentro. Não é uma questão de idolatria, é um sentimento de estar no lugar onde vê uma pessoa que você ama muito. Você já sentiu isso? Uma pessoa que parece que é íntima sua. Nessa fazenda começou com o trabalho de um homem, um movimento. E essas pessoas passaram por uma grande decepção. Depois dessa grande decepção, o grupo que ficou ali, porque Deus estava construindo os fundamentos da sua igreja, ele precisava causar uma sacudidura ali. E o povo que sobreviveu, digamos assim, a essa grande decepção, esse povo então se organizou, e Deus usou uma mulher para poder então dar instruções a este povo organizado, que veio como resultado do trabalho de Guilherme Miller, e essa mulher se chamava Ellen White. E nós estivemos também na casa da irmã White, uma das casas que ela morou aqui é Battle Creek, estivemos lá, aqui está a casa dela, essa janelinha aqui em cima, é onde o pessoal do sanatório que ficava ali em frente, olhavam algumas noites e viam uma luz muito intensa ali dentro, e perguntavam o que era, e os vizinhos falavam, tranquilo, é o anjo assistente dela, que está ali conversando com ela. Irmãos, então esta mulher, usada pelo Senhor, ajudou este povo a se organizar, e esse povo é conhecido hoje como? É por isso que eu sou adventista. Deus não precisa de mim, mas Ele me chamou para participar desse trabalho, que outros começaram lá atrás com as suas vidas, o seu sangue. E Deus chamou a igreja adventista do sétimo dia para restaurar a última peça, a lei de Deus, e unificar tudo isso em uma verdade maior chamada o plano da redenção do ser humano. Irmãos, essa igreja não surgiu porque alguém precisava de dinheiro. Vou abrir uma igreja para ganhar um dinheiro. É um negócio lucrativo. Não. Eu provei para vocês hoje que o surgimento desta igreja estava nos planos de Deus desde antes do pecado entrar no mundo. Nós não estamos aqui por acaso, e nós já tínhamos uma carta, uma certidão de nascimento antes de nascermos. Foi para isso que Deus nos chamou. Então lembre-se de uma coisa muito séria. O que esta igreja representa para você? É um lugar de eventos? Ou é um lugar de treinamento para a batalha? É um lugar onde eu venho apenas se tiver alguém conhecido, se tiver uma música bem legal? Ou é um lugar onde eu venho para me alimentar da palavra de Deus e sair daqui como um soldado armado para enfrentar a guerra aí fora? A guerra principal é contra mim? Esta igreja não é um clube. Esta igreja não nasceu no coração de um homem.
Essa igreja nasceu no coração de Deus. E Deus deu para você e para mim uma missão nesses últimos dias: levar ao mundo as 3 mensagens angélicas, em especial a terceira mensagem angélica, que fala de adoração e fala de um sinal. Por isso nós somos adventistas do sétimo dia. É o nome que o Senhor nos deu. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje à tarde. Irmãos, somos nós. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para sermos uma igreja legal, apesar de que somos legais. Deus não nos chamou em essência para fazermos obras de caridade, apesar de que nós fazemos obras de caridade. Deus nos cobrará se não fizermos, sim ou não? Mas em essência, Deus nos chamou para pregarmos a última mensagem de advertência desse mundo. Sabe por quê? Porque só existe um jeito de resolver o problema das desigualdades sociais deste planeta: é a volta de Cristo. E se o nosso trabalho social não for acompanhado da mensagem de salvação para esses últimos dias, eu vou alimentar uma pessoa por 50 anos e ela perderá a salvação no final. Adiantou o quê? Nada. Então lembre-se, a nossa missão principal não é fazer obras de caridade. Muitos outros fazem isso muito bem, sim ou não? Mas algo foi dado a este povo que não foi dado a mais ninguém: pregue a verdade para este tempo, para que as pessoas tenham oportunidade de se preparar para aquilo que vai cair sobre a terra muito em breve. Um tempo qual nunca houve. A maior crise que a humanidade já conheceu. E Deus escolheu este povo para fazer esse trabalho. Sabe o que significa, meus irmãos? Com muito carinho e respeito às outras igrejas, porque nós temos consciência que não são só adventistas que vão precisar. Existem por aí pessoas que são mais fiéis à luz que elas têm do que eu, que tenho toda a luz. E Deus entende porque elas não podem ter mais, e Deus vai salvá-la sem guardar um sábado, sim ou não? Guilherme Miller guarda o sábado, mas ele foi fiel estritamente àquilo que brilhou na sua mente, aquilo que ele pôde entender. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: nós não devemos nada às outras igrejas. Então, em nome de Jesus, não tome nada emprestado de lá. Deus nos chamou para sermos copiados, não para copiar. Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Não temos uma superioridade individual, porque todos somos pecadores e estamos na mesma guerra. Mas Deus concedeu a este povo uma função que não deu a outro povo. E, irmãos, se Deus fez isso por nós, significa que o julgamento vai ser mais severo para nós. Ai, que bom, temos uma mensagem maravilhosa. Verdade. Mas o julgamento para nós é pior. Por isso que Ezequiel capítulo 9 diz: cele. E comece por onde? Comece pela minha casa, porque eu dei muito para eles, e é deles que eu vou cobrar mais. Somos adventistas do sétimo dia, e não tenha vergonha disso. Deus tem um propósito para nós. Muitos serão presos, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a própria vida, e muitos serão o quê? Espera aí, o povo lá no passado eles foram perseguidos? E nós? Os verdadeiros adventistas, ok? Não é só os que tem o nome no livro dele. Muitos foram mortos lá atrás? Nós também seremos. Pode ser que alguém aqui, ou muitos que estão aqui nesta manhã, serão convidados a morrer. Fazendo o quê? Só que para o verdadeiro adventista sétimo dia, o viver é Cristo. E o morrer? Alô? Se for para morrer por Ele, entre aspas, eu brigo para morrer. Esse é o verdadeiro adventista. Esse é o verdadeiro cristão. Sabe como nós somos conhecidos por muitos hoje? Como uma seita. A história sempre. Irmãos, a pregação que Deus nos dá hoje é a mesma pregação de Noé. Convide o povo a entrar na arca. Que arca? A arca da aliança. O que tem na arca da aliança? A lei de Deus. Filhos, restaurem a minha lei. Foi isso que Ele nos pediu para fazer nesses últimos dias. E não pediu para fazer com a nossa boca, pediu para fazer com a nossa vida.
Deus quer que seus filhos sejam representantes da sua lei, e as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus. A Bíblia nos adverte a não tomarmos o vinho de Babilônia. Por quê? Porque não convém aos reis beber vinho, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina. O que é o vinho de Babilônia? Desprezar a lei de Deus. Não beba desse vinho. No final dos tempos, as pragas então serão derramadas sobre a terra. E eu pergunto, de onde virá a ordem para serem derramadas as pragas? A Bíblia diz: então ouvi uma forte voz que vinha de onde? Dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra 7 pragas da ira de Deus. De onde virá a voz e a ordem? Do santuário. Por quê? Porque aqueles que receberão as pragas, estamos falando num contexto de pessoas que receberam luz, conhecimento e oportunidades para obtê-lo, mesmo que não obtiveram, serão aqueles que desprezaram a doutrina do santuário, aqueles que se recusaram a percorrer este mapa de volta à presença do Senhor. Mas a Bíblia diz o seguinte no livro dos Salmos: para os santos nem o mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará na tua vida. Irmãos, Deus nos deu essas duas bandeiras: a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e a bandeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não tenha vergonha disso, porque Cristo não teve vergonha de fazer o que Ele fez, sendo quem Ele é. Ele não teve vergonha de nos chamar de irmãos. E muitas vezes eu, no meu proceder do dia a dia, eu tenho vergonha de chamar Cristo meu irmão e de dizer que sou um cristão. Então me misturo com as pessoas em suas ações e uso a justificativa de que isso é importante para ganhar as pessoas para Cristo. Não deixa o diabo te enganar. Deus chamou o seu povo para ser diferente, e as pessoas olham para nós e elas veem isso, elas se aproximam de nós e perguntam: por que você é assim? E aí temos a oportunidade de ouro de contar para elas que temos um Deus que transforma a vida. Porque se não fizermos isso, a pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim: você conhece um Deus que transforma a vida? Sim, conheço. Não transformou nem a tua. Como é que Ele vai transformar a minha vida? Então Deus nos chamou para sermos um povo distinto, diferente, peculiar, uma alternativa nessa loucura religiosa que vemos pela humanidade, chamado Babilônia. Um povo que centra a sua doutrina na palavra de Deus como a máxima autoridade desta igreja. E o desafio para vocês, principalmente os que estão nos visitando, é este: eu não te convido a vir para a igreja adventista, eu te convido a estudar a Bíblia. E eu tenho certeza que a Bíblia vai te conduzir para cá. E você será recebido de braços abertos. E junto conosco vai participar desta missão que Deus nos confiou. E que, irmãos, já está acabando. Está difícil, mas já está acabando. Eu vou mostrar para vocês já tarde. Já está acabando. Então não desiste não. Segue em frente. Cristo está à frente nos ajudando. A pessoa do Espírito Santo está aqui nos ajudando. Os anjos de Deus. Não desanime. E a proposta para esta igreja: todos os dias, gaste tempo com Deus em estudo da palavra. Não leitura, em estudo da palavra, em oração, em submissão a Deus, o que Ele tem orientado. O Espírito Santo vai fazer o trabalho que precisa ser feito. Irmãos, seremos semelhantes a Cristo, porque Ele disse que pode fazer isso. E se Ele disse que pode, mesmo que pareça impossível, Ele pode. E Ele vai fazer. Por isso é fé. Não parece possível olhando para mim. E um outro detalhe que nós finalizamos: a palavra de Deus nos diz algo muito claro, e eu quero encerrar com isso aqui. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Deus, pedimos perdão, suplicamos a Ele regeneração, cumprimos as condições, estudar a Bíblia, orar, seguir as recomendações de Deus, sabe o que acontece?
Deus considera como se nós nunca tivéssemos pecado. Nunca, nunca. É por isso que no final dos tempos um grupo vai falar assim: eu fiz muita coisa em teu nome. E ele vai responder o quê? Nunca te conheci. Porque quando o justo se desvia, o bem que ele fez é esquecido. E quando o pecador volta para Cristo, o mal que ele fez, ele nunca fez. É uma folha em branco. Então não desanima não. Não desanima não. Estamos quase chegando no fim da batalha. A minha esposa vai cantar um hino. Eu quero que você preste atenção nas palavras desse hino. Ajude os seus tesouros no céu. Essa terra está falida. Deus vai reconstruir isso aqui. Enquanto isso, vamos passar 1000 anos de férias na casa dele. Não perde isso por nada não. Levanta essa bandeira da verdade. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se que o que Deus quer implantar em nosso coração é o fruto do Espírito. Devemos ser mansos, bondosos, amáveis, com domínio próprio, pacientes. É isso que Deus quer trabalhar em nosso coração, muito mais do que reformas exteriores. Permita, e Ele faz. Ele prometeu, Ele faz. Não desiste não. Deus abençoe. Amém. Onde quer que
passou. Ok, irmãos? Uma nova experiência daqui para frente. O que foi até uns minutos atrás, Deus nem lembra mais. Nós assumimos um compromisso com Ele, Ele nem lembra mais o que fizemos ontem e de lá para trás. Acabou. Vida nova. Uma folha em branco a partir de agora. Vamos escrever uma nova história com Cristo. E muito em breve Ele virá. E estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Eu queria convidar os irmãos neste momento em especial a uma atitude de humilhação diante de Deus. Eu quero convidar os irmãos a se ajoelharem comigo para fazermos a oração final. Querido meu Pai que está nos céus, agradecemos ao Senhor por mais uma chance. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já esqueceu dos nossos pecados. Por favor, Senhor, eu te peço que o Senhor desperte a tua igreja, a todos nós. Nós te agradecemos muito por tudo que o Senhor providenciou para nós, por pessoas, grandes heróis do passado que deram a sua vida e seu sangue para que a bandeira da tua verdade chegasse até nós. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo, porque se não fosse isso também nada ia adiantar. Agradecemos porque Cristo voltou ao céu para interceder por nós no santuário celestial, mas nos deixou a pessoa do Espírito Santo, e Ele está aqui agora. Obrigado, Senhor, pelos anjos que estão aqui nesta igreja, que também estão nos auxiliando nesta batalha tão difícil nesta vida. E agradecemos pela esperança, mais do que esperança, pela certeza de que a aprovação, a luta dessa vida já está acabando. Amém. Por favor, Senhor, não deixa ninguém aqui desistir. Se alguém está se sentindo aqui desanimado, triste, achando que não vai conseguir, reanime essa pessoa. Amém. Todos somos pecadores, Senhor, mas por favor, ajude-nos a entender que não podemos colocar o foco na nossa deficiência, mas temos que botar o foco no poder de Cristo. Amém. E Ele pode fazer qualquer coisa, se nós permitirmos. Amém. Por isso eu quero te pedir, o Senhor deseja derramar um reavivamento nesta igreja, deseja derramar a chuva serôdia nesta igreja, mas eu sei que antes precisamos de algo. Então eu te peço em nome de Jesus, acorda a tua igreja. Amém. Desperte o teu povo, Senhor, por favor. E naquela gloriosa manhã do retorno de Jesus, que todos nós que estamos aqui presentes e os nossos queridos estejamos lá, juntos, presentes, de braços abertos para recebermos o nosso querido Rei Salvador. Amém. Por favor, desperta a tua igreja. Amém. Nos traga de volta às 4 horas para podermos entender o que o chifre pequeno está fazendo hoje e como podemos nos preparar para enfrentar isso. Leva-nos em paz e derrama o teu Santo Espírito sobre esta igreja, sobre o seu pastor, a sua liderança, que eles tenham forças, poder e discernimento dos altos céus para conduzir este rebanho até a Canaã celestial. Amém. Aqueles que estão aqui, Senhor, que porventura não fazem parte desta igreja, eu te peço que o teu Santo Espírito também acompanhe essas pessoas até as suas casas. Incomode se necessário. E tu conheces o meu coração. Não estou pedindo que elas venham se tornar adventistas. Estou pedindo apenas que o Senhor as leve para a tua palavra. Amém. E o mais, o Espírito Santo vai fazer. Amém. Pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.